Queridos amigos, amigas, bom dia para todos. Bom dia. Bom dia a todos os nossos amigos internautas, web ouvintes, os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os companheiros da FEAC que acompanham de seus lares. Bom dia, Denise, bom dia, Júlio. Bom dia. Bom dia a todos. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos de volta para o estudo do livro Apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia. Nós vamos dar continuidade hoje com o nosso encontro de número... São 90 encontros, hein? Extraordinário. E o nosso tema hoje, quem é digno de abrir o livro? É uma pergunta. E no final nós vamos trazer o tema de novo para questionar se ficou esclarecido esta indagação. Nós vamos retornar com o capítulo 5 do livro Apocalipse, o livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Nós vamos fazer a leitura do texto a partir do primeiro versículo. Vamos lá. Narrativa de João Evangelista na ilha de Patmos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ficamos por aqui. Lembrando que esse capítulo ele vai até o versículo 15. Bom, na última semana nós abrimos esse episódio, que é o capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E o versículo nós vamos trabalhar hoje: e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Nós vamos refletir eu costumo fazer isso, de trás para frente. Vamos fazer uma conexão no final do versículo que é objeto de hoje. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? O estudo do Apocalipse, à luz da doutrina espírita, que é o foco desse trabalho nosso, a gente sempre recorda que o nosso interesse principal não é abrir livros ou retirar selos do que está lá fora. Isso não é o nosso objetivo. Então nós vemos, por exemplo, no que remonta o assunto Apocalipse, que significa revelação, que até hoje nós temos muitos estudiosos, muitas pessoas interessadas
em tirar o selo e abrir o livro de acontecimentos com uma visão finalística. Ontem eu passeava com o controle remoto pela televisão e eu não sabia, descobri que na TV Record tem uma novela chamada Apocalipse. Isso me chamou a atenção e eu resolvi assistir algumas cenas. E o pouco que eu vi, tá, já me deu elementos para verificar que é um projeto que envolve estes planos finalísticos, aonde vai se caracterizar os acontecimentos de fora, com ações daqueles que estão vinculados às trevas, e aquele escopo de trabalho com aqueles que querem trabalhar com a luz. É a conhecida batalha entre a luz e a treva, ou a treva e a luz, como queira. Então, isso é muito importante a gente sempre esclarecer sobre os nossos objetivos, para que a gente não crie uma expectativa que seja frustrante no amanhã. Então nós temos estudiosos, por exemplo, até no meio espírita, muito interessados e se julgando até capazes de tirar selos do que remonta às coisas de fora. São empreendimentos importantes para eles, não para nós, embora os respeitando todos esses projetos. Porque não adianta nada a gente ficar preso em questões de fora, externas, que não vão favorecer o nosso crescimento interior. Ficou claro, gente? A gente tem repetido isso aqui, eu peço desculpa, parece que a gente fica batendo uma mesma tecla, mas eu recordo que esses vídeos eles ficam disponíveis na internet e alguém pode acessar. Alguém? Não pode não. Muitos acessos vão chegar neste estudo e nós estamos no número 90º, né? Então, mas o que eles estão falando lá? Não estou vendo nada, não tem nada a ver com o Apocalipse que eu concebo ou que eu até agora fui instruído para tal, certo? Então, assim, é importante porque é igual em doutrina espírita. Nós também podemos enveredar por caminhos de estudos doutrinários que são informativos, interessantes, né, empolgantes muitas vezes, mas que não alteram, não contribuem para que nós possamos nos qualificar em nível do desenvolvimento moral. Então não basta a informação, é necessário que a informação se transforme num elemento capaz de nos impulsionar na esteira do progresso. Esta é a escola dos espíritos superiores. E nesta escola que nos interessamos em matricular. Então a gente vê, por exemplo, o Emmanuel. O Emmanuel, nós estávamos estudando as cartas de Paulo aqui na quarta-feira e encontramos um texto, por acaso, do Emmanuel se referindo ao dragão do Apocalipse, como os nossos princípios ainda que necessitam de ser trabalhados. Por exemplo, a inveja, a cupidez, né, a mesquinharia. Aí o Emmanuel coloca, este é o dragão do Apocalipse. Então só uma dica para a gente perceber a importância desse trabalho nosso aqui. Mas na última semana, eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vocês se recordam que nós trabalhamos aqui a ideia do livro, que nós estamos escrevendo o nosso livro. Cada dia uma página, cada hora um momento de afirmação. Então esse livro ele é escrito por dentro e ele é escrito por fora. Então podemos dizer que por dentro são os reflexos que nós fomos instaurando ao longo do tempo. Os condicionamentos, os hábitos, tudo isso tem a ver com o livro de dentro, né? As experiências, todas elas estão aqui. E estas experiências, elas refletem no livro, na parte de fora. Lembra que nós citamos também a questão da pirâmide? Que a pirâmide que representa, não é, o arcabouço da nossa casa mental,
A pirâmide, quando você olha para ela, você tem uma ideia de que ela tem ela é triangular, não é isso? Só que ela tem quatro faces. Essas 4 faces representam para nós os 4 animais do Apocalipse que nós estudamos aqui anteriormente, que são facetas da nossa intimidade. Falamos do leão, falamos da águia, falamos do homem e falamos do cordeiro, ou do touro, do novilho, conforme o ajuste do texto. Então são facetas que nós estamos desenvolvendo e essas facetas vão irradiando luz, a luz que há em nós, certo? Jesus diz: andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não seja treva. Então nós temos que trabalhar essas 4 facetas de uma maneira a iluminar, tendo no semelhante, vamos dizer assim, a circunstância, o fator importante e indutor para que a gente projete essa luz. Então nós estamos no serviço ao semelhante. Por exemplo, quando nós estamos servindo ao semelhante, nós estamos fazendo um esforço para não pensar em nós mesmos, para pensar no bem comum, no bem do outro. E isso tudo vai redundar no bem para nós mesmos. Porque se agirmos só pensando em nós mesmos, nós não iremos tirar o selo. Aliás, nós estaremos até contribuindo para que está selado amarrar mais ainda, fique inviolável. Então, o trabalho no bem, ele traz essa ideia da retirada do selo. Então nós temos que te retirar o selo de dentro e o selo de fora. O selo de fora, em tese, ele é mais fácil. Ele é mais fácil tirar o selo de fora. Costuma ser até um método pedagógico trabalhar com o selo de fora, para que a gente possa devagarzinho ir tirando os selos de dentro. Mas o que está escrito por fora? São as imagens, são as projeções transitórias, que não necessariamente refletem a nossa essência espiritual. Fiz-me claro? Isso é um pouco confuso, é mais profundo, então vamos com cuidado. Como que eu posso trabalhar a ideia? Vamos lá. O espírito é puro. A nossa essência espiritual é divina. Não tem como você macular a sua essência espiritual. Ela é luz. O potencial divino está todo dentro da gente. A perfectibilidade está dentro de nós. Mas à medida em que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos criando, por exemplo, as personalidades que nos ajudam nesse processo do desenvolvimento íntimo. Então, por exemplo, você reencarna e vai desenvolver a sua personalidade na atual existência. O que é uma personalidade? Personalidade vai ser uma conjugação da sua maneira de sentir, da sua maneira de pensar, da sua maneira de agir. Não é? Então, isso tudo tem a ver com a personalidade. A sua personalidade se chama Regina. Mas você já teve outras personalidades que puderam se chamar Judite. Né? Essa personalidade pode ter se chamado Célia. Essa personalidade, enfim, em cada situação o nome representa uma característica de uma experiência que você viveu naquele contexto. Passa para nossa amiga aqui. Enquanto ele passa para você, eu continuo falando o seguinte. Então, essas personalidades, elas tendem a ser buriladas por nós, porque elas vão, como se várias personas fossem se tornando um aglomerado, né, um grande bloco que precisa de ser compreendido. Então, as personalidades são livros que nós temos que tirar o selo e entender estes livros, o que está escrito. Mas isso não tem ainda o objeto de profundidade, que é o estudo da essência espiritual. Só um pouquinho que eu vou tentar esclarecer um pouco mais. Então, um exemplo.
nós temos terapias que nos ajudam a compreender personalidades do passado, as chamadas personalidades cristalizadas. Então nós temos, por exemplo, a regressão de memória, que é utilizada por alguns técnicos, e no dizer de Emmanuel, que Deus os abençoe para que eles tenham moral para lidar com estas técnicas. Então não é simples você vasculhar o passado do indivíduo, certo? Porque se está escondido, se está guardado, é necessário que haja um processo natural de despertamento dessa personalidade. Mas aí você está fazendo uma terapia de regressão de memória. Aí de repente o indivíduo tem pânico com lagartixa. Não pode ver lagartixa. Aí ele é levado a um processo, né, subentende-se que uma regressão poderia ajudar ele a vencer esse pânico. Aí ele é levado numa situação e de repente ele se vê sendo devorado por um jacaré. Porque para ter medo de lagartixa, você tem que ter um jacaré por trás disso aí, né? Porque uma lagartixa não vai causar nenhum problema. Só para a gente refletir de uma forma muito simples. Aí na terapia é trabalhado lá o jacaré. Aí de repente o técnico, por indução, por magnetismo, enfim, ele ajuda o indivíduo a perceber que a lagartixa é apenas um fator indutor que o auxilia ou que favorece para que ele tenha uma reminiscência, mesmo que velada, de uma experiência em que ele desencarnou nas garras nos dentes de um jacaré. Aí, esclareceu, não é? Aí é trabalhado com muita capacidade, com muita qualidade pelo técnico, e em tese resolveu a questão. Ele já começa a administrar bem o problema da lagartixa, certo? Estou sendo simplista, fechou? Mas, na verdade, o problema dele não é a lagartixa, e nem o jacaré. O problema dele está... ele pode ter resolvido essa questão da lagartixa, mas ele continua tendo uma grande dificuldade no relacionamento com o irmão dele. E isso o terapeuta não sabe o motivo, que o problema é o irmão. Então ele resolve uma coisa, mas fica uma outra. E com profundidade, os técnicos espirituais sabem que o problema da lagartixa era apenas um reflexo muito pálido do problema dele. Porque, na verdade, a dificuldade dele foi que, numa experiência lá no Egito, certa feita, ele estava disputando, não é, com um espírito, uma pessoa amiga lá, uma dama lá da corte egípcia. E para resolver o problema, resolveu tirar o outro, que era o rival, do circuito. Convidou ele para passear uma tarde, pescar, viu, Gerson? Fazer uma pescaria lá no Nilo. Aí, os dois no barco, ele sabia que o outro lá não tinha muita habilidade para nadar, leva ele para uma região que tinha muito crocodilo, e jogou ele para o lado de fora. Ou seja, em tese, foi atendido um processo muito simplista. Mas o selo que precisa de ser retirado é um selo que envolve uma situação de mais profundidade. Então, com isso, nós podemos aqui trazer uma ideia muito simplista, repito. Do pouco que representa, desliga o pouco que representa essa questão de ficar na periferia. Por isso é que o nosso desafio é entrar cada vez mais e com muita calma, porque para você ir lá no fundo, para você retirar determinados selos, é necessário que haja uma autorização da providência divina, porque tem coisas que precisam ou que devem ficar guardadas na poeira do esquecimento, por misericórdia da providência divina. Agora, no processo natural da evolução, nós somos convidados de uma forma muito específica aí, sem saber se
apresentando para resolver as nossas questões de ordem pessoal. Vânia, você está querendo fazer uma pergunta? Vamos lá. Inclusive esse negócio da lagartixa aí, não sei não, viu? Tem a ver comigo também. Morro de medo. Mas o que eu queria falar... O que não significa que tu viveu no Nilo, que tem jacaré, ok? O que eu queria perguntar é o seguinte, você estava falando das personalidades, né? Da personalidade que é cada um na atual existência, né? E isso não tem a ver também com o meio em que você reencarna? Não tem a ver? Você reencarna e ali a sua personalidade também é um produto do meio, né? Sem dúvida. Então a gente vai estudar no Livro dos Espíritos a questão da influência do meio. No Livro dos Médiuns nós vamos trabalhar o médium sendo influenciado pelo meio. Isso define para nós o seguinte, que as personalidades, elas são construídas a partir da capacidade do indivíduo naquele momento, naquela vida, o processo da educação que ele recebe dos seus pais, do meio. Não é? De repente ele tem, um exemplo, ele tem uma dificuldade em um determinado setor. Então ele reencarna naquele meio, e aquele meio, em tese, vai influenciá-lo para que ele se depare com essa dificuldade. Então, o processo intricado dos desenvolvimentos das pessoas tem a ver com a ambiência íntima e a ambiência de fora. Tá? Sem nos deter demais nessa questão, porque ela é muito complexa. O que vale para nós aqui é nós compreendermos que os 7 selos é selado com 7 selos. Os 7 selos falam para nós da evolução setenária, o que naturalmente nos faz lembrar que o 7º dia é o dia que já projeta o indivíduo para uma outra laçada da evolução. Então nós estamos no 6º dia, e esse 6º dia é que vai dar condição de se abrir o selo de uma forma definitiva. De uma forma definitiva. Certinho? Júlio, uma participação, por favor. Essa questão toda que você levantou é interessante, porque a evolução, ela se dá pelos reflexos, né? Os reflexos indutores de uns para com os outros, e nesses reflexos emergem, então, toda uma conjugação do meio, de família, de trabalho, de pátria, de casa espírita, para favorecer a conjugação dos elementos e na troca de reflexos nós possamos então sanear o íntimo. Então o nosso passado ele se reflete evidentemente pelos reflexos, né? Por isso que Emmanuel traz para nós uma equação muito interessante do livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, quando ele fala que a mente é o espelho da vida. Então a evolução se dá dessa forma, os reflexos que vão induzindo. Por isso que nós estamos tratando aqui de selos, nós vamos chegar nessas questões mais à frente. Existe a conjugação, por exemplo, dos sentidos. Os sentidos são fatores de assimilação, de abertura, para que haja um saneamento e assim a engrenagem da evolução possa favorecer os seres. E as terapias que nós, por exemplo, temos na Casa Espírita também favorecem de maneira segura o saneamento desses selos, porque esses selos são todos, eles são lacrados por uma função, em função de uma terapêutica que existe. Então, se nós forçarmos a abertura desses selos, pelo aspecto que o Beato muito bem lembrou da regressão de memória, nós podemos desencadear outros processos, porque aquele selo tampona algo no subterrâneo, no subconsciente. Se eu abro, eu vou abrir uma comporta, eu vou abrir um aspecto velado, que o trabalho na Casa Espírita, de estudo, de integração, de auxílio fraterno, vai desatando de forma
natural e suave. E assim nós vamos saneando a nossa intimidade. Porque o objetivo, hoje nós vivemos no sexto dia milenar, a partir de, simbolicamente, de Adão, que veio 4.000 antes de Cristo, em que tudo está sendo revelado. Mas não é o tudo lá de fora, não, é o tudo de dentro. Porque como eu reajo ao lado de fora, revela a minha intimidade. Como eu observo os elementos, eu revelo a minha intimidade, que é o que precisa ser saneado. Porque nas engrenagens das reencarnações, nós todos aqui poderemos voltar à frente no Brasil em postos de comando. E o que nós iremos fazer nessa época? Nos postos de comando. Então, o nosso foco... Por isso que o nosso foco, o foco do Apocalipse, como nós aprendemos com irmãos nossos que nos precederam na caminhada, com Sobral, José Damasceno Sobral, Honório Abreu, não é diagnosticar, identificar... Nós até podemos, já fizemos levantamento de datas aqui, no nosso estudo, com referência a Daniel. Mas não é identificar o que acontece lá fora, nós temos que identificar a causa, a gênese geradora do que acontece fora, para que nós sejamos geradores de novas causas. Porque o que nós estamos fazendo é fator de indução para quem nos observa. Porque é assim que se dá o progresso. Como foi, por exemplo, que os espíritos nobres revelaram verdades morais um pouco mais avançadas para os espíritos da primitividade, quando não havia vocabulário, não havia escrita. Como que era feito o processo? Fator indução do exemplo, um elemento reencarnado com uma vivência diferenciada, era observado pelo troglodita, que ali identificava algo novo, era induzido, era chamado também, arrastado para aquela nova prática, e assim a verdade ia sendo comunicada. Por isso que quando nós tratamos aqui de Apocalipse, nós invariavelmente vamos referenciar aos exilados de Capela, que vieram trazer um grande fluxo de indução de novas coisas, para que nós possamos, então, pudéssemos hoje estar aqui estudando Apocalipse, então toda uma trajetória milenar e desencadeada. Porque o que importa para nós hoje é abrir esses selos com amor, com a bondade, com a misericórdia, com a compaixão, com a experiência evangélica, principalmente. Porque senão a vinda de Jesus isso aqui terá sido em vão. Porque Jesus veio, notemos que Jesus não escreveu nada. Ele veio simplesmente apresentar todo um panorama indutor de novas coisas a partir da sua intimidade, que era revelada para nós. E quando os apóstolos fizeram os registros, isso significa que nós fomos capazes de ler o livro chamado Jesus Cristo, identificar o conteúdo e registrar, grafar em letras, decodificar para os que viessem depois. Muito bem. Luiz, por favor, você está querendo trazer... Vamos lá, contribua conosco. Uma complementação do que o Júlio falou, quando falou do estudo Apocalipse, né, do exterior, da revelação. Como o Apocalipse é uma revelação, né, e a gente está procurando estudar, na verdade, essa revelação interna, essa revelação para cada um, né, eu acho que isso é importante, porque na medida que nós trabalhamos isso, essa revelação que é feita para o exterior, se eu me antecipo a mim, aquela revelação externa, ela pode não vir a acontecer. Sem dúvida. Então, se lá está trabalhado lá, haverá vamos dizer assim, um exemplo, haverá uma terceira grande guerra, né, em tal data. Porém, a humanidade, a partir das revelações que aquele mesmo livro traz, as revelações externas, estudando as revelações
para o interior, as transformações de cada um evitarão aquela data, aquele evento finalístico, né, que seria uma terceira guerra. Você está falando de Jonas aí, eu lembrei de Jonas. Luiz, vamos falar do selo da reencarnação. Vamos tirar o selo da reencarnação. A doutrina espírita é uma chave para a gente abrir. Tranquilo isso? Só está sendo possível compreender determinados mecanismos da nossa vida agora porque há um processo de construção que nós estamos empreendendo a partir do momento que nos tornamos espíritas. Vamos ficar por aqui. Se não fôssemos espíritas hoje, possivelmente a nossa vida estaria numa complexidade muito maior do que está hoje. Porque hoje você já tem elementos suficientes para operar com eles, de sorte que você tenha uma segurança necessária para enfrentar o mesmo problema que você tem ou que você teria se não tivesse a doutrina espírita. Como que você lida com seu filho, com a sua esposa, com seu pai? Com certeza, nós conseguimos administrar melhor os nossos impulsos a partir do conhecimento revelado. Porque nós estamos aqui nos conhecendo. Este é o desafio. Eu não venho para a casa espírita para discutir sexo dos anjos. O companheiro me pediu um espaço para falar na FEAC. Aí eu perguntei, qual o tema? Na hora que ele me colocou, eu falei assim, amigo, vamos pensar. O tema dele não tem absolutamente nada a ver com os projetos desta casa, que são projetos doutrinários e evangélicos. O trabalho dele está sendo invalidado? Não. Nós estamos em prece para que ele tenha espaço para falar sobre o assunto no local apropriado. Porque nós estamos aqui com um objetivo muito claro de enfrentar os leões, os dragões que estão à nossa volta, que na realidade refletem o que está aqui dentro. Então tirar o selo é descobrir o leão de ontem e trabalhar com este leão para que ele reflita o leão do amanhã, que a gente vai estudar daqui a pouco, que é o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Então temos que usar a força, a determinação, não mais para sobrepor o semelhante, para que a nossa ideia impere. Não é isso. Não é isso. O nosso trabalho aqui é escolher novos valores e implementá-los na nossa intimidade. Por isso, para que a gente ganhe em projeção aqui no texto, Conteúdo. E vi um anjo forte, é o versículo 2. Vamos voltar para o texto? E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então, quando ver a condição de ver um anjo forte, já é um sinal importante. Porque até então você não tinha identificado o anjo. E muito menos aqui que é um anjo forte. Se é um anjo forte, nós podemos aqui caminhar pela senda da hierarquia espiritual, não podemos? Aí eu me recordo do Honório, quando fez esse estudo, ele se referiu àquela reunião que aconteceu no mundo espiritual, narrada por Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, em que no mundo espiritual, no início do século, final do século XVIII, início do século XIX,
houve uma reunião no mundo espiritual em que espíritos de várias condições, e esta reunião era regida por uma grande voz, que era do Espírito de verdade, que era Jesus. E aí eles estão preparando a reencarnação de Allan Kardec. É o texto intitulado Kardec e Napoleão. Acessem esse texto. Então, a reunião começa com esta expressão de uma grande voz. A voz que coordena a humanidade. Então, identificar essa voz é um grande desafio para nós outros. Porque nós estamos aqui, por exemplo, procurando Jesus, à luz do Espiritismo. Mas nós não podemos afirmar que já encontramos Jesus. Podemos? Podemos? Nós estamos em busca de. Estamos tentando estabelecer sintonia. Mas a voz dele vai ser forte quando ela tiver ressonância na nossa intimidade. Não adianta chegar aqui e falar que Jesus é o Espírito de verdade. Não é? Temos até livros hoje no movimento espírita que esclarecem, é importante. O Espírito de verdade é Jesus mesmo. Ok. Mas o que isso significa para você? Tem muita gente discutindo, por exemplo, vultos. Fulano na vida pregressa foi Beltrano. O que isso altera no contexto da nossa intimidade? Isso não altera nada. Tem gente discutindo a evolução, que espírito reencarna ou não reencarna. Tem espírito que fica discutindo se o corpo de Jesus era um corpo de carne ou um corpo fluídico. O que isso altera na evolução individual de cada um? Nada. Agora, você frequenta uma casa espírita? Se você frequenta uma casa espírita, ou o templo que você participa, você já olhou para o lado? Você já identificou o irmão com lágrimas na face? Você tem identificado aqueles que estão famintos do seu lado, na casa espírita ou dentro do seu lar? Então esse anjo fica forte, meu amigo, é quando você entra em relação com o projeto dele. E vi um anjo forte que bradava com grande voz. Olha o texto. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então é o nosso tema hoje. Quem é digno? Então, a condição aqui é de dignidade. O que a palavra dignidade traz para nós? A dignidade. O que a dignidade fala para você, Denise? Que eu não ouvi sua voz hoje. Ao microfone. Ai, muitas coisas. Para mim, me veio assim na cabeça, ser digno é estar apto a receber algo. Não sei, passou muitas coisas, mas ser digno é ser apto, estar aberto para. E como é que você vai se fazer apto para receber? Uma das coisas é estar presente. Básico. Depois de estar presente. Estar presente, vivenciar. Senhor, estou aqui. Aí ele vai falar assim, então, observe Maria Santíssima, eis-me aqui, a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Então, é estar fazendo, é estar se apresentando. Entenderam? Eu estava fazendo um estudo aqui quinta-feira e eu falei muito, nós trabalhamos muito a questão do serviço. Aí eu observei que tinha uma pessoa que estava sentada no salão, lá no meio do estudo, ela levantou e daqui a pouco eu estou vendo ela se movimentar, se candidatando a fazer alguma coisa. Eu falei assim, captou. Captou. É o primeiro movimento. Você frequenta lá o grupo Sheila. Se você só fica sentado assistindo, tem alguma coisa de errado. Não é? Você não está entendendo o processo. Tem que levantar e falar assim, Senhor, o que queres que eu faça?
Então, é este o movimento. Ser digno é algo de muito especial. Não é, Luiz? Fala aí. Sim, é algo muito especial. Eu queria só trazer um pouquinho de alguma contribuição para esse versículo do Ciclo 2, né, que fala: e vi um anjo forte, quem é digno de abrir o livro e desatar o selo. Nós vimos que no versículo anterior, esse livro está na destra de quem estava sentado sobre o trono. Certo. Né? Que nos remete lá para o 4, né? Que foi uma conquista, não é mesmo? Aí o que eu trouxe, só para tentar contribuir um pouquinho, é o seguinte. Então, assim, esse livro ele está na mão, é uma conquista, né? Porém, embora seja uma conquista minha, eu não sou capaz de abrir esse livro. Ou seja, para que eu possa dar continuidade a esse meu processo de autoconhecimento, esse meu processo de evolução, a partir dali, né, eu vou precisar de revelações. Eu vou precisar de revelações de caráter superior, né, que somente poderão ser trazidas para mim do alto, né, com alto teor moral. Especificamente aqui nesse versículo, a gente entende que esse alto teor moral ele só poderia ser trazido pela figura de Jesus, né? Pensando em Jesus e também ligando a livro, eu lembrei do Evangelho, né? Porque o Evangelho é um livro que está contido dentro de um outro livro que é a Bíblia, né? Cujo significado é livros, né? Que é o plural de Bíblia, em grego, que é livro, né? Ou seja, esse livro do Evangelho, ele nos traz grandes ensinamentos, né? Mas, no entanto, ele traz também situações de compreensão difícil, que eu lembrei que vai ser ajudado por outro livro no entendimento, que são os ensinamentos da doutrina espírita. Então, nós temos outros livros que vão nos ajudar a entender os ensinamentos que estão contidos dentro do Evangelho, né? Então, por exemplo, toda a obra, né, que Allan Kardec nos trouxe, né, não só os 5 livros básicos, né, obras póstumas, os 10 ou 12 volumes da Revista Espírita, né? Então, tudo isso vai nos ajudar também a entendermos esse livro contido na Bíblia, e à medida que nós vamos entendendo isso, também o livro que eu escrevi, né? Porque ele é escrito por dentro e por fora, né? Então, assim, eu creio que por dentro, eu compreendo, igual o Carlos Alberto falou, são as minhas experiências, tudo aquilo que eu faço, tudo que eu penso, né? Ele é grafado no meu perispírito, né? Está sendo registrado toda a minha existência, desde antes de eu ter a razão aberta, né? Tudo foi registrado, né? Então, assim, o meu livro interno está todo escrito. E tem muita coisa, igual foi dito aqui, que não me será permitido, mesmo porque eu não tenho capacidade para chegar lá atrás, muito lá atrás, né? E como à medida que eu escrevo, tudo que eu escrevo no meu interior, ele vai se refletir no exterior. Então, ao mesmo tempo que eu escrevo por dentro, o externo está se mostrando. Alguém vai me ler através desse exterior que se apresenta. Muito bem. Quem é digno de abrir o livro? Eu vou trazer aqui alguns conceitos que o Honório revelou para aquele grupo que estudamos lá atrás. Quem é digno de abrir o livro? O cordeiro interior. A capacidade de renúncia e de sacrifício. Capacidade de renúncia e sacrifício é que vai dar condições de ler o livro. Só podemos abrir com a assessoria dos que nos amam. O esquecimento do passado é selado para não tumultuar a nossa visão do agora. O próximo é quem revela o nosso estado interior pelas reações.
Então observem aqui 3 aspectos aqui a ser comentado. Primeiro, o livro interior só nos é revelado com a ajuda dos espíritos que nos amam. Então não podemos abrir mão no nosso estudo da evolução da presença dos benfeitores em nossas vidas. Não se consegue nada sozinho. É óbvio que eles ficam pulverizados, escondidos, não revelados, como queira. E o grande lance é esse mesmo, o indivíduo achar que é ele que está fazendo, né? Para ele adquirir autonomia, segurança. Mas nós estamos nessa encarnação porque fomos abraçados por alguém que nos amou, por alguém que nos ama, que nos acompanha desde lá de trás. Eu estava refletindo essa madrugada sobre aspectos do passado, assim, não muito distante, de algumas décadas. E aí um amigo espiritual me disse: pois bem, quantas coisas mudaram, mas existem muitas coisas para serem mudadas, porque elas são iguaizinhas. Só mudou o tempo, só mudou o espaço, só mudou as pessoas que estão ao seu lado. Mas você continua ainda precisando de ajustar aquelas mesmas coisas lá de trás, ou algumas outras coisas, seja aí ajustado. Nós estamos na casa espírita sob a tutela dos espíritos que amam-nos. Você veio aqui para o Apocalipse porque você foi agraciado pelo incentivo. Não abra mão disso, porque isso para nós é consolador nas horas difíceis, é um apoio naqueles momentos que fraquejamos, e ao mesmo tempo é um motivo de muita alegria, porque você não está só. Por mais incompreendido, você está caminhando apoiado por alguém que te compreende, que está dizendo: vai, dá mais um passo. Cada passo é importante para a conquista. Então, é essa capacidade do cordeiro aqui de sacrifício, de humildade, é que vai nos ajudando a revelar. O passado nós não podemos acessar. Nós temos lá no livro Nosso Lar uma entidade feminina que disse que para um espírito na condição dela, a Narcisa, que os espíritos permitiram que ela regredisse 500 anos. Se nós formos colocar em cada 100 anos uma encarnação, o que não é necessariamente isso, então ela foi possível, é Narcisa mesmo, né? Ela ter voltado em 5 vidas. 5 vidas. E nós subentendemos que quando ela afirma isso, ela está afirmando que foi possível que ela voltasse em 5 encarnações com detalhes destas 5 vivências. Porque é uma informação de uma personalidade lá no passado, isso a gente tem. Mas e aí? O que foi feito? Qual foi a experiência? Qual foi o problema? Os espíritos: deixa quieto. Deixa quieto. Tem muita gente que pergunta para nós na casa espírita se a gente sabe o nosso passado. Eu já ouvi muito isso. Eu falei assim: sabemos de algumas coisas. Por exemplo, o que eu fiz há alguns anos atrás, eu já não estou nem lembrando mais. Ah, mas você não lembra então detalhe? Eu falei assim: olha, pode ser que lembre de algumas coisas, mas isso não é o nosso foco. Eu tenho que verificar com muita insistência qual é a minha tendência. Quando alguém pisa no meu pé, qual que é a minha tendência? Quando eu estou vendo o noticiário, né? Ontem eu estava assistindo o noticiário, aí veio lá, não sei quem lá fez alguma coisa lá no Tribunal Superior da Justiça. Aí o indivíduo falou assim: pô, mas o que é isso? Tem que fazer com esse indivíduo o que faz com os outros presos. Aí eu olhei e falei assim: pois é, tem que ter misericórdia com você. Eu falei para a pessoa: a misericórdia é para com você, porque o outro lá já está se encalacrando.
Mas veja bem, qual é a nossa reação diante do comportamento do outro? É de compaixão? É de misericórdia? Ou a nossa justiça, no dizer de Emmanuel, cheira a violência? A justiça divina, diz Emmanuel, ela se expressa por misericórdia. E a misericórdia é que Deus nos dá o tempo. Ele não dá um tempo para nós. Igual a gente fala assim, vamos dar um tempo. Não vamos nos relacionar, vamos dar um tempo. Não. Deus concede o tempo para que a gente ajuste. Então Deus não pune. Punição é dos homens. É da justiça que cheira a violência. Então como é que você está reagindo? Não é? Como é que você está reagindo? Até para vir aqui fazer um estudo. Eu me cobro muito. E fico vendo tanto que eu sou inábil. Porque na hora que eu teço um comentário, por mais que seja na brincadeira, eu estou refletindo o que tem dentro de mim. Doe a quem doer. Outro dia eu ouvi um indivíduo falando sobre um outro espírita. Daqui a pouco ele estava abrindo o evangelho, fazendo prece e falando para o público. Eu pensei comigo, meu Deus, como nós estamos ainda engatinhando. E nós estamos no ambiente espírita. Então, dentro dessas reflexões, né, que o próximo é quem revela o nosso estado interior, o próximo é quem revela o nosso estado interior. Eu contei aqui a história do ministro. O ministro está nos contando qual que é o nosso passado interior. O vizinho, a sua esposa, o seu filho. Então, nós temos que agradecer o nosso próximo, porque ele é bendito. E por isso eu vou pedir ao Júlio para trazer um versículo de Isaías, no capítulo 29, versículo 10º. Leia para nós, Júlio. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos cabeças, os videntes. Pode comentar. Dentro desse contexto aí. Então nós vemos aqui que o selo é colocado para que a gente tenha uma visão do que vai interiormente. Não interessa muito para nós. Hoje nós estávamos até comentando aí que tem muito profeta hoje do Apocalipse aí no mundo, prevendo tsunamis, prevendo acontecimentos. Mas o que nós temos que ver com antecedência, é a reação que nós vamos soltar frente aos acontecimentos. Por isso que Jesus recomenda vigiai e orai. Vigiai e orai. Estabeleceu o automatismo da vigilância para que a gente cerceie o reflexo. No exemplo que o Carlos Alberto deu, o galardão dos políticos ou dos juízes não tão afeitos à justiça efetivamente será um futuro incerto. Mas o nosso galardão é a misericórdia, a compaixão, porque eles são nossos aferidores, eles são instrumento de aferição da nossa condição real. Então vamos saber usar a visão que nós já temos para identificar a nossa complicação e sanear. Porque Jesus foi confrontado com Pilatos, foi confrontado pelos fariseus, e em nenhum momento Jesus exteriorizou azedume, revolta, indignação, impaciência. Por quê? Porque ele sabe que há uma conjugação inteligente de fatores, de ação e reação, de fluxo e refluxo, em que os nossos reflexos são indutores de novas coisas nos elementos. Então, se eu, perante o quadro infeliz, o meu reflexo é da inconformação, eu estou apenas mantendo uma tônica no mundo. Eu não estou contribuindo para a mudança. Então eu estou me emaranhando nas teias de ações e reações
de forma complexa. Então, o que a doutrina espírita nos faz é abrir os olhos. Veja bem, está escrito aqui: porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas, porque nós temos sido guiados pelos olhos dos outros. Os outros é que nos têm conduzido. E vendou os vossos cabeças, os videntes. Ele não está dizendo as vossas cabeças. Os vossos cabeças, porque muitos de nós se deixam conduzir por falsos profetas, por videntes, que às vezes estão vendo o futuro sombrio de si mesmo lá na frente. Nós estamos nos deixando ser conduzidos. Quando nós temos porque a profecia, evidentemente que o Isaías se refere aqui ao movimento que durou 400 anos, em que a profecia foi selada. Durante 400 anos, os judeus não tiveram profetas, até que ressurgisse o anjo forte, que foi João Batista, que é para a refundição, que é para a vivência dos valores, que é o que nos importa. A vivência agora. E o anjo forte para nós é Jesus Cristo. O que ele está dizendo para nós? Qual a sinalização? Qual a indicativa? Então, nós sabemos, porque nós registramos aqui o Evangelho, nós sabemos quais são as indicativas. Nós escrevemos, nós aqui hoje estamos debulhando essas coisas. Então, a indicativa é... Porque para sanear o problema do mundo precisamos viver o Evangelho. Desatar os seus selos. Quem é digno de desatar os seus selos? Eu sou. O eu sou é a capacidade de equacionar os problemas, desfazer os laços fortes que nos prendem à retaguarda, pela adesão consciente do amor. Isso é uma frase do Honório. Olha que extraordinário. A gente trabalha muito no eu quero, eu posso, né? Eu vou, eu tenho. O grande lance, e tudo isso é periférico, são ferramentas. O grande lance é quando a gente expressa eu sou, ou reconhece eu sou. Porque no mais nós estaremos, né? Quando você vai estar em algum lugar. Você vai se movimentar para estar. Tudo isso é passageiro. A vida é trem-bala, né? Passageiro. É o nome de Deus, né? Eu sou é o nome de Deus. Então, fala, Luiz. É como você citou da reencarnação, das personalidades. Eu estou médico, eu estou homem, eu estou mulher, né? Mas nesse estar, eu estou construindo aquilo que eu sou hoje, né? Que vai me auxiliar na construção do sou mais para frente, mais evoluído, mais instrutivo. Uhum. Ficou claro, gente? Isso é importante para a gente. Então, vamos trabalhar exemplos. Os exemplos ajudam. Quando nós estamos diante de um fato que o próximo reflete para nós, nós precisamos de compreender que o que estará em jogo é um processo de análise, de síntese, de reação que brotará dentro da gente. Um companheiro me disse assim ontem, eu estou muito cheio do ontem, mas foi ontem mesmo. Ele me disse assim: nós vivemos num país que o errado é o certo. Então eu não vou me comprometer mais com o certo. Eu vou agir conforme as pessoas estão agindo comigo. Basta ter um bom advogado que se resolve tudo nesse país, porque ninguém aqui é preso. Eu ouvi. Ele está fazendo uma profecia, não está? Profecia. Ele fez uma profecia. Ele está dizendo
qual é o futuro que ele quer construir. Depois que ele falou, aí ele falou assim, você me dá razão? Ele falou assim, não, eu te dou a necessidade. Porque você está me dizendo que tem essa necessidade. Mas eu não te dou a razão. Porque não é essa a minha razão. A minha razão é que nós só seremos felizes agindo no bem. Agindo no que é certo. O que é o certo? Você está me dizendo que aqui está tudo errado. Então significa que você está vendo o que é o certo. Se você está vendo o que é o certo e quer agir para não ter que pagar por isso de uma forma equivocada, isso é um problema seu. Você será um vitorioso dentro desse contexto. Mas eu afirmo que você será um perdedor quando você se deparar com a possibilidade de analisar os seus feitos. E te digo mais, a resposta vem a cavalo. E vem rápido. Isso é um jargão antigo. A verdade vai vir a cavalo, rápido. E você será pego numa situação adversa. Então você pode ser vitorioso aqui agora. Eu posso enganar. O indivíduo pode vir aqui para a FEAC e querer se aproveitar de alguma coisa de bom aqui. Ele vai receber as bênçãos. Mas o grande lance é quando ele entender que ele tem que vir aqui não para recolher bênção, ele tem que vir aqui trabalhar as bênçãos. Aí é que ele será bem-aventurado. Então muitas vezes o indivíduo chega para nós e fala assim, muito obrigado, Carlos Alberto. Eu falo assim, de quê? Não, porque a FEAC abriu as portas. Eu falei assim, opa, você quer agradecer? Agradeça a Deus. Você está feliz? Retribua. Vai ali, ó, joga uma aguinha naquele vaso para nós. Porque na realidade você está jogando a água no vaso é para você, não é para mim. Porque eu não sou dono aqui. Eu sou tão passageiro quanto qualquer um aqui. Você quer ser feliz? Vai lá, dá um recado para o seu filho. Um recado como um profeta do bem. Nós não estamos falando que a espiritualidade vai nos ajudando a tirar os selos? Eles estão, vem cá, meu filho. Vem cá, vamos trabalhar. Aí daqui a pouco você recebe uma coisa muito boa. Tudo isso está trabalhando, nós estaremos trabalhando com esses elementos para ter convicção que o que vale a pena é o bem, é a luz. Nesse caso aí que você falou, fazendo um gancho com o Isaías, esse elemento vai ser cabeça de muita gente. Ele vai arrastar muita gente. Ele está sendo arrastado. Ele está sendo arrastado e ele vai arrastar outros. Então é um emaranhado de causas e efeitos, uma teia de falsos profetas, de homens predispostos a coisas equivocadas. Que Kardec trata disso na Gênese. Que Deus se vale dos homens predispostos, porque Deus não exerce ação direta na matéria. É a mesma coisa eu pegar o microfone aqui e usar da doutrina espírita para me colocar meus pontos de vista. É quando eu elejo escola. Então o indivíduo está lá no centro espírita, ele tem afinidade com a psicologia. Então ele define que a linha que ele vai seguir é a linha freudiana. Aí o outro, a minha linha é junguiana. Ele está limitando os painéis. Ele é espírita, o negócio dele é Chico Xavier. Ele é espírita, mas o negócio dele é Joana de Ângeles. Ele é espírita, o negócio dele é Emmanuel. Ele está departamentalizando. Ele está fechando. Não é? Ele é espírita, o negócio dele é assistência social. Ele é espírita, o negócio dele é estudo. Ele é espírita, o negócio dele é mediunidade. Não é? Ele é mãe, o negócio dele é só a filha. O outro filho não serve. Ou seja, nós estaremos profetizando de uma forma equivocada. Nós estaremos limitando as nossas ações. O indivíduo pega o microfone para falar, por exemplo, olha o que eu vou dizer de uma forma muito respeitosa, que o Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. Pô, o Chico cansou de dizer isso para pessoas próximas,
que Kardec era o referencial para ele. Mas o indivíduo fica preso no contexto de que para ele o Chico é o Kardec. Quer dizer, ele está limitando o trabalho dele. Porque na realidade já tem informações que afirmam que o próprio Chico disse que não é. Então aqui você abre, aqui você fecha. Qual a opção que você vai seguir? Aqui abre ou que fecha? Aliás, diga-se de passagem, o Chico ser Kardec fecha completamente qualquer coisa. Porque tranca o raciocínio lógico e impede que a gente verifique que todos nós estamos numa escola de um cordeiro só, que é Jesus. Eu não estou aqui discutindo quem que é o melhor, quem fez mais coisa. Eu estou aqui discutindo o que é importante para nós fazermos como seres que estamos em busca de uma realização pessoal. Não adianta nada você ficar admirando os católicos, admirando a referência dos católicos, que é o Papa Francisco. Ontem eu vi o Papa lá numa visita que ele está fazendo. Mianmar. Um trabalho extraordinário. Que é Bangladesh. Lá em Bangladesh, né? Enfim. Um trabalho extraordinário que é tarefa dele. Mas fica todo mundo assim. Aí eu recebi o WhatsApp. O Papa é demais. Aí eu até falei assim, ó, o Papa é pop. Aí está o Papa. O indivíduo não está percebendo que o Papa está profetizando uma coisa boa. E ele que está assim, no Papa, ele está profetizando a queda dele. Deu aí? Opa, olha o que o Papa está fazendo. Que barato, agora sou eu que vou fazer. A bola está comigo agora. Captaram, gente? É isso que é o grande lance da evolução. É quando você descobre que agora é você que tem que trabalhar. Você está vendo um indivíduo caído lá na esquina, não é o Papa, não é o Chico, não é a Joana de Anjos, não é o Bezerra, é você que está ali sendo chamado para operar no bem. É assim que o anjo fica forte. Versículo 3º. Nosso tempo está caminhando e nós prometemos que íamos caminhar no 3º aqui também. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Olha que extraordinário. E ninguém no céu. No plano espiritual assumimos compromissos pela misericórdia, mas no plano da operação, que é o mar, resistimos. Não queremos nem olhar. Os fatos, as síndromes, as doenças que nos chamam para educar a mediunidade, mas que sempre recusamos. Olha que extraordinário o que o Honório coloca. Ou seja, ninguém no céu, nós estamos procurando gente lá no céu que vai poder ou não vai poder abrir. Aí tem uns que saem por aí, pegam o microfone e falam que eles é que abriram. Quando fala isso, meu filho, olha, pula fora. Agora descobrimos o quê? A roda. A roda que você descobriu? Aí o indivíduo se arvora como... Tá certo, é a vaidade, é assim que caminha a humanidade. Mas a ideia aqui, gente, é de encarar frente a frente os desafios da vida. Você se comprometeu a reencarnar, a sua vida ter uma tônica específica, você trabalhar com pessoas que você já identifica claramente que são de sua responsabilidade. O texto está falando que ninguém ali, ele não estava achando ninguém para abrir, nem no céu, nem na terra, nem no mar. Isso aqui está falando para nós de fuga psicológica. Uma ideia excelente. Fuga psicológica. Quer um exemplo? Você está conversando com a Denise. Aí Denise olha para você. Aí fala assim, nossa, o olhar da Denise é desconcertante. Por que você não consegue olhar nos olhos dela? Quando você faz isso, você está fugindo. Por algum motivo. Pode ser até uma saída estratégica. Ok? Não é? Porque tem um povo aí que é descarado. Olha e olha até dentro da sua alma.
Visão de raio-x. Visão de raio-x. Você tá lá no restaurante lá com a esposa, de repente tem uma outra lá do outro lado que fica assim. Só para vocês darem um sorriso. Ou então, né, alguém que vai ficar olhando para a esposa. Aí você tem até que tirar o olho. Tem que fingir que não tá nem vendo. Você tem que fingir para nem ver, hein? Não vai dar confusão. Vocês gostam do assunto, né? Na hora que mexe no bolso, todo mundo mexe na cadeira. Mas a ideia é essa, é fuga. Não é? Você não dá conta de encarar. Tem gente que não vem ao centro espírita porque tá fugindo. Eu repito isso e vou continuar repetindo. O que eu escuto de pessoas falando assim, olha, a FEAC é maravilhosa, mas eu não vou lá mais não. Por quê? Não sou digno de sentar lá naquela cadeira. Eu não tenho valor nenhum para assistir uma mediúnica, para receber passe, porque eu não presto. O que é isso? Primeiro, a incompreensão no que remonta ao papel da doutrina, da casa espírita. E segundo, o indivíduo está desviando o olhar, ele não quer olhar para ele mesmo, ele não quer se deparar com as suas mazelas, com as suas necessidades. Por isso o texto está dizendo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Então o céu fala das expressões, dos planejamentos, da reencarnação. Vocês já observaram que muitas vezes a gente não quer ouvir o céu? Hoje você tem que cuidar de sua mãe. Hoje é fulana. Ele não quer ouvir o céu. Ele não quer olhar para o céu. O céu está te dizendo, a missão é sua. Não é? Aí ele não quer olhar para a terra. Não é? A terra é o plano do sentimento. Então nossos desejos, emoções, sentimentos recusam um novo livro. O Evangelho, a sua aplicação, é a terra. Vocês lembram das passagens de Jesus? Por exemplo, tem momentos que Jesus sai da casa, aí ele vai para a praia, aí o povo está na praia, aí ele pega um barco, se afasta da praia, e o povo fica ali na praia. Na areia, né? No terreno movediço. Isso é extraordinário. O que significa isso? Jesus, ele chama o discípulo para a areia, para a praia. Ele vai para o mar. Então aqui o contexto é o seguinte, a terra, a casa onde ele estava é o plano espiritual. Então ele vem para a terra, chama os homens e bota os homens na praia. Para que a praia ela não representa a faixa de interseção entre o mar e a terra. Então o discípulo do Evangelho ele está na praia. Porque ele está recebendo a influência da terra, que é o mundo espiritual. Aqui a terra é o mundo espiritual. É o mundo espiritual. A praia é aquele processo que você está assim. Você vem para a casa espírita, você está na praia. Termina a reunião, agora você vai para o mar. O mar é a encarnação. O mar representa a água, sentimento. Água, corpo. Água, planeta. Água. No mar você tem todos os elementos necessários para manter a vida. A água, o sal. Vamos ficar por aqui? Os peixes, o vapor. Os dois peixes. A oxigenação, tudo no mar. Olha que beleza isso aqui. Então, o João Evangelista está trazendo para nós a figura do céu na terra e debaixo da terra. Debaixo da terra aqui vai falar para nós do quê? Dos arquivos subconscientes, que expressam-se e impõem o condicionamento que impede a abertura do livro. Os nossos condicionamentos, eles impedem que a gente abra o livro. O condicionamento da preguiça é um condicionamento que dificulta, não é? Condicionamentos complexos de uma alimentação indevida,
impede de abrir o livro. Culpa. Os condicionamentos da baixa autoestima, das depressões que foram condicionadas. O indivíduo, qualquer circunstância adversa, ele manifesta um reflexo, um condicionamento anterior, e ele já pula para o departamento da depressão. Já aconteceram isso com vocês? Vocês estão lidando com corações assim? É para a gente pensar, né? O indivíduo chega, por exemplo, na época do Natal, isso é muito comum. A pessoa entra em depressão só porque chegou no Natal. Ah, não gosto do Natal. Qual o motivo? Não sei. Não gosto do Natal. Aí chora. Aí na hora que acaba o Natal, dia 25, 26, aí volta ao normal. São condicionamentos. Foram experiências vivenciadas numa época de Natal adversas? Pode ser que sim. Mas se a gente for na essência, lá na essência, pode ser que a presença de Jesus desperta no indivíduo o sentimento de culpa. Porque ele jogou pedra na cruz. Um exemplo. Não é Jesus, porque a proposta de Jesus é libertá-lo. Mas chega qualquer comemoração que tenha a ver com Jesus, é motivo de escândalo para ele. Porque sem que ele saiba, o inconsciente dele é acionado e brota aquela experiência da lagartixa lá no Nilo. Então Jesus representa vergonha, representa culpa, representa medo. Ele se recorda de, por exemplo, experiências no mundo espiritual inferior, vidas nas quais ele levou pessoas à tortura porque elas queriam seguir Jesus e a manifestação presunçosa impediu. Entenderam aí? Luiz, você ia falar? O que você falou de fuga psicológica, depois que você falou de debaixo da terra, ou seja, o subconsciente, aquilo que me impede de abrir o selo, aí eu lembrei esse Isaías que vocês trouxeram, o 29:10, porque ele fala no seguinte, é o 29:10 mesmo, né? Uhum. Foi, que eu citei foi 29:10. É, porque em seguida ele vai falar o seguinte, no 11, ele fala assim, ele dá o livro para quem sabe ler, só que quem sabe ler não consegue porque está selado, né? E depois, ou seja, pode representar essa fuga, né? Eu sei o que está escrito ali, mas o meu medo, o meu orgulho, o meu egoísmo, ele vai funcionar como um selo e não vai me deixar ler, né? Ou então ele dá o livro para um outro que não sabe ler. Aí esse não vai ler porque vai falar assim, ora, eu não sei ler, eu não consigo compreender essas coisas que aqui estão escritas. Então aí você traz uma condição que é o poder abrir o livro. O poder abrir o livro. O que significa isso? Há muitos casos de pessoas em sofrimento com doenças, patologias, qualquer tipo de transtorno, porque estão desencorajadas a fazer a leitura do livro. Estão desencorajadas ou estão impossibilitadas de fazer a leitura do livro. Há essas situações. Então existe o processo da fuga deliberada, o indivíduo não quer. E existe outros movimentos que é o do impedimento natural. O indivíduo quer ler, mas ele não dá conta, ele não tem maturidade. Quando eu cheguei lá no Grupo Verne, 95, 94, por aí, tinha uma companheira, uma médium, que eu assumi lá a atividade doutrinária da casa. Aí começamos a implantar atividades envolvendo a doutrina, porque era uma casa ótima, mas faltava conteúdo doutrinário. E a gente começou a trabalhar. E tinha uma médium lá, uma pessoa muito querida, que ela, assim,
ela pegou a sintonia do processo. Ela entrou na sintonia do projeto que a espiritualidade implementava na casa. E ela foi ficando tão encantada, porque até então a casa não promovia tanto a parte do estudo da codificação, enfim. E ela foi ficando encantada com as palestras, etc, etc. Aí ela me procurou e disse assim: o Carlos Alberto, ela devia na época talvez ter vou chutar, uns 50 anos, alguma coisa, 50, 60 anos, eu não me recordo. Eu sou analfabeta. Eu sempre quis ler, mas a vida não me favoreceu. Você tem falado tanto nesse tal de Allan Kardec que eu resolvi entrar numa aula de alfabetização, porque eu quero conhecer esse Allan Kardec. Gente, que extraordinário. Você vê a pessoa querendo ler. Os estudos que ela acompanhava conosco, ela era a pessoa que mais irradiava luz, o desejo do saber. E a mediunidade dela era uma mediunidade muito bonita. E é muito interessante, porque a mediunidade natural, ela não era uma médium intelectual. Porque no dizer de Kardec, o pior médium, o médium mais difícil de trabalhar com ele é médium intelectualizado. Porque ele deixa a espontaneidade, ele questiona, muitas vezes envereda pela vaidade, quer ser o melhor, os textos têm que ser os mais elaborados, complica tudo para o mundo espiritual. E ela, como médium natural, ela lidava com entidades inclusive mais simples, enfim. E aí nós fomos percebendo como que ela foi se desvestindo de algumas carapaças que a ignorância favorecia. Como essa mulher cresceu em termos de pessoa, família, em nível social, tarefeira da casa espírita, e a mediunidade dela deu um boom, que ela conseguiu inclusive estabelecer sintonias com entidades num patamar diferenciado. Ela é uma pessoa que queria ler, que tinha impedimentos. Certa feita, em atividade mediúnica, os espíritos revelaram que ela tinha sido uma pessoa muito importante da corte francesa, muito intelectualizada. Mas ela trocou os pés pelas mãos na intelectualidade dela e, enfim, se complicou muito no processo evolutivo. E que, por 2 encarnações, ela veio como escrava e vivera no Brasil. Até que nesta encarnação, ela teve a oportunidade de sair da condição de escrava para começar a se projetar num nível de socialização em bases diferentes. E era uma figura tão humilde e tão sensível, que foi um dos movimentos que mais me sensibilizou em doutrina espírita, em termos de um aprendiz que quis aprender, que quis se aproximar do conteúdo doutrinário, porque o evangelho já exalava dela. Aonde ela passava, você sentia cheiro de evangelho, de bondade, de candura, de carinho, de sensibilidade com a dor do semelhante. Então, são processos que cada um vai sendo envolvido para experienciar essa condição extraordinária de poder ter condição de olhar para o livro. Primeiro, poder ler. E depois, olhar para o livro. Porque nem olhar para o livro significa falta de capacidade de operar no âmbito desses 3 planos abstratos da intimidade, com os caracteres que emergem para aferição e mudança. Por não aderirmos aos desígnios divinos, permanecemos nesse estado. É necessário investirmos com decisão para o saneamento interno. Repetindo o Honório, é necessário investirmos com decisão. Entrou Emmanuel. Investir com vontade, com decisão, para o saneamento íntimo. Então, que Deus possa nos inspirar
nesse projeto de saneamento íntimo que se dá pelas vias da caridade. Vocês estão de acordo? Júlio, podemos? Sim, tranquilo. Quer fazer alguma ponderação final? Só lembrando final? Dois fatores muito importantes para se conjugarem com a vontade, que é o impacto determinante, que é o arrependimento pelas obras já feitas e complicadas, e a humildade, que vão formar aí um triângulo com a vontade, que é o impacto determinante. Arrependimento, humildade, vontade como impacto determinante, a conjugação do leão da tribo de Judá com o cordeiro, que é o cerne aqui do estudo, que é essa conjugação que vai abrir os selos. Muito bem. Luiz, podemos concluir? Pessoal, tudo em cima? Então vamos fazer aquela pergunta que não quer calar. Quem é digno de abrir o livro? Hã? Eu sou. Eu sou. Isso aí. É o eu. Agora é um eu que está em busca da sintonia e da afinidade com o Cordeiro, Jesus Cristo. Denise, o chat. Como é que fomos aí as participações? Tem muitos irmãos acompanhando esse estudo. A Marinalva, a Anitta, a Helena, o João. Nossa, são tantos. Kátia, Iris. Apesar de não ter havido perguntas diretas, os nossos irmãos acompanharam atentamente o estudo de seus lares. Irmãos do Acre, do Rio, daqui de Belo Horizonte, Goiás, São Paulo. Eles estão sempre em sintonia e agradecidos com o estudo. Muito bem. Bom, gente, então eu agradeço a presença de todos. Nós estamos caminhando para a interrupção do nosso trabalho. Hoje é dia 2 de dezembro. Então nós teremos mais um estudo, que vai ser dia 9, a próxima semana. E depois nós vamos interromper por conta do processo das paradas das atividades da nossa casa, por motivos internos, administrativos. E depois nós vamos definir o retorno, talvez no final de janeiro ou início de fevereiro, ok? Então eu conto com o apoio de vocês e que a gente possa, quando interromper, quando retornarmos, voltarmos aí para que 2018 seja um ano profético. Gostaram? Ficou assim, a palavra profético, ela mexe com os interesses, né? Então que seja um ano de muita profecia boa com Jesus. E nós vamos agradecer, portanto, a todos vocês, a presença, o pessoal do chat, agradecer a equipe que se desvelou aí para favorecer, para que as imagens, os sons chegassem para os nossos amigos da Rede Amiga Espírita, da Casa de Kardec, da Rádio Brasil Espírita, enfim. E nós vamos encerrar a nossa atividade nesse momento pedindo ao Luiz, faça a prece final, agradecendo a espiritualidade e os amigos presentes, as tarefas terapêuticas que envolveram a tantos lares, a tantos corações que à distância se vincularam psiquicamente às atividades da casa e os espíritos aproveitaram o ensejo para atendê-los em suas necessidades. Luiz, por favor, faça a prece.